Olá, povo de Deus. Vamos dar início a mais um vídeo, o vídeo de número 50. Espero que vocês estejam gostando aí da minha leitura na Bíblia, né? Espero que vocês estejam aprendendo sobre a geração que foi criada, a caminhada do povo israelita, né, para a sua terra prometida, a sua convivência na terra prometida, né, que é o que eu estou lendo agora, a convivência deles depois que chegaram à terra prometida, e falando a respeito desse povo israelita, né, que Jacó criou, né, porque era Jacó. Agora, quando Jacó foi para o Egito, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Por isso vem esse povo chamado povo nação israelita, né? Esse povo se chama israelita por causa de Jacó, porque o nome dele foi trocado de Jacó para Israel. E com esse nome, Jacó, por estar lá no Egito, por José, o filho dele, ser o governador do Egito na época, então essa geração foi crescendo, os filhos de Jacó, né? Foram multiplicando e multiplicando e multiplicando, e se formou essa nação israelita, né? E Deus, eles viveram muito bem na época desse faraó, que José trabalhou para ele, nesses anos que teve os anos de seca, de fartura, e José se tornou governador e, junto com seu pai, seus irmãos, viveram lá, procriaram, né? Cresceram e multiplicaram bastantemente, Deus sempre abençoando eles todos. José, principalmente, que se tornou, sofreu, né? Foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? Na época. E chegando ao Egito, também sofreu difamação, mas como José era um homem escolhido de Deus, Deus protegeu ele, protegeu sua família, suas descendências e a descendência de Israel, que era o pai de José, né? Tornou-se Israel. E por ser Israel, Jacó se tornar Israel, criou-se essa nação chamada povo israelita, né? Porque depois que morreu Jacó, foi crescendo, se multiplicando, Deus deu poder a ele de eles se multiplicarem abundantemente lá no Egito, nessa época, né? Junto com José, que era governador lá do Egito. Mas depois que morreu José, morreu Jacó, morreu o faraó bonzinho nessa época, morreu também. E quando o outro faraó assumiu o reinado lá do Egito, então tornou os filhos de Israel, os filhos de Jacó, tornou escravo, né? Se tornou esse novo faraó, tornou toda a família, todos os descendentes de Israel, que era Jacó, tornou escravo por 430 anos. Aí, esse povo que Deus tinha escolhido para ele, né? Deus escolheu essa nação israelita, filho de Jacó, e Deus resolve resgatar da mão desse faraó, e usou Moisés e Arão para resgatar eles de lá, porque esse povo estava sendo escravo, né? Sendo escravizado 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 por ano, escravizado durante 430 anos. Então, Deus envia Moisés, que já tinha nascido lá no Egito, mas fugiu de lá, e Deus
achou Moisés homem muito manso para tirar os filhos de Israel, como se diz, né? A nação israelita que vivia lá, os hebreus, né, também, que viviam lá, ele junto com seu irmão Arão, e Deus resolve tirar esse povo de lá como tirou, mandou, fez muitas maravilhas aos olhos desse povo israelita, hebreu, né? Fez muitas maravilhas, mostrou né? Muitas maravilhas, e resgatou esse povo, abriu o mar, né? Venceu o exército, porque Deus dava o poder a esse povo israelita para sempre vencer qualquer obstáculo. E Deus também os destruía, o povo israelita também, né? Deus livrava eles, como também matava e destruía também esse povo israelita e esse povo que seguia junto com os israelitas, né? Deus, quando eles desobedeciam às leis que Deus dava, que Deus deu através de Moisés, esse povo israelita também, né, logo no início, desobedecia e Deus matava a todos que eram desobedientes durante a caminhada à terra prometida. Deus matou muito do povo israelita por desobediência, né? Matou com praga, entregou na mão dos inimigos, etc, e etc. E esse povo desobedecia, mas sempre tinha uma pessoa para dar instrução, como foi Moisés, Arão, Josué, Eleazar, etc, e etc. Esse povo veio trazendo ele, depois que eles se apossaram da terra prometida, como Deus tinha prometido a eles, que ia dar uma terra que manava leite e mel, né? Mas que nessas cidades, nessas terras onde eles habitaram, era terra de gente da legião de Satanás, não fazia parte da legião de Deus, né? Então, o povo da legião de Deus, Deus dava o poder a esse povo israelita para destruir as nações da outra legião, da legião de Satanás, os rebeldes, os que adoravam outros deuses e não a Deus, né? E o que era de Deus adorava a Deus e seguia os seus mandamentos, né, que Deus tinha dado a ele através de Moisés, né? Mas depois dele se fixar lá nas suas terras, né, nas suas de ter ganho as suas promessas, o povo israelita, como durante toda a caminhada até chegar a receber as suas heranças, esse povo sempre se rebelava contra Deus, né? Tudo esse povo israelita sempre, de vez em quando, tinha uma rebelião contra Deus e Deus o destruía. Quando não matava, mas botava na mão de seus inimigos para que seus inimigos destruíssem ele. Mas Deus também dava poder a esse povo israelita de vencer a seus inimigos, que, como foi lido em vídeos anteriores, se vocês acompanharem, era 1 para 1000. Um israelita vencia 1000 contra um. Era 1 contra 1000. Deus dava o poder de um israelita derrotar 1000, né, nesse tempo, né? Mas esse povo foi andando, e depois que se situaram em seus lugares, esse povo tornaram, depois que morreu Moisés, morreu Arão, morreu Moisés, depois morreu Josué, morreu Eleazar, né? E Deus mandou outras pessoas, tá, para cuidar desse povo.
e mesmo assim esses povos israelitas se tornavam rebeldes. E quando eles se tornavam rebeldes, que ia após essas outras nações da legião do mal, da legião de Satanás, como Eteu, os Eteus, os cananeus, um bocado, né? Que tem, como eu já li, eles se juntavam a esse povo que adorava a outros deuses. E Deus, depois de Eleazar para frente, né? Deus, depois de Josué para frente, Deus deixou de matar o povo israelita, né? Deus deixou de matar a nação israelita, que era um povo escolhido por Deus. Então, esse povo deixou de ser sacrificado por Deus. Deus deixava que os outros que adoravam os ídolos, para onde eles iam, se enturmar com ele, que esse povo era quem escravizava eles novamente, como eles viviam escravos lá no Egito, né? O povo israelita se tornava escravo dessas outras nações que não adoravam a Deus, mas sim a outros deuses. Então, Deus não matava ele, nem mandava praga para eles, mas Deus deixava que eles fossem consumidos por essas outras nações. Mas aí o povo israelita sabia que existia a lei que Deus tinha dado a eles, os mandamentos que Deus tinha dado a eles, que eles seguissem a Deus, que nada de mal os acontecia, né? E quando eles abandonavam a Deus e seguiam outros deuses, então tudo de ruim acontecia com eles, porque eles iam se prostituir, iam adorar outros deuses, e tudo de ruim acontecia, eles se tornavam escravos dessas pessoas. E quando eles se via em muito apuro, né, o povo israelita se via em muito apuro, sem nenhuma perspectiva de vida, quando ele vivia na legião do bem, na legião de Deus, então esse povo israelita clamavam a Deus, né? Clamavam porque estava sofrendo demais na mão dessas outras nações que seguiam outros deuses. Então eles clamavam a Deus e Deus, com muita misericórdia, escolhia um sacerdote, uma pessoa, um juiz, como agora a gente está em juízes, e agora não é comandado mais com o povo levita, é comandado agora por juízes, né? Juiz era quem comandava e Deus instruía ele para comandar essa nação israelita. E quando eles viam que estava muito em apuro, clamavam a Deus, Deus mandava a uma pessoa com o poder de destruir todos aqueles que estavam fazendo o povo israelita de escravo, né? Como fez lá com o faraó. Destruiu a todos, mostrou a faraó para faraó se arrepender, para deixar o povo partir, e faraó sempre inventando história, não deixava, endurecia o coração, e Deus mandava praga e mais praga e mais praga, e quando ele deixava, se arrependia, não deixava mais, e Deus matava milhões de egípcios na época, né? Mesma coisa era aqui também, quando ele estava na terra prometida deles, eles se tornavam escravos por ser rebelde, né? Desobedeciam o que Deus tinha mandado eles fazer, e então, quando eles clamavam a Deus, Deus tinha misericórdia, não matava eles, mas mandava uma pessoa para resgatar eles de novo. E resgatava, passava 40 anos, mas quando morria aquela pessoa que estava tomando conta dos israelitas, ele se tornava rebelde de novo e voltava a fazer tudo errado de novo contra aquilo que Deus mandava para eles fazer, né? E Deus foi mandando pessoas para resgatar. Resgatava, passava mais 40 anos, ele bem com Deus. Vivia bem durante 40 anos com Deus, e aquela pessoa que resgatou, obedecendo às leis, mas quando morria aquele instrutor, aí ele se revoltava de novo e deixava Deus e ia após esses outros. E assim iam vivendo, né?
Então, como eu já li no vídeo anterior, se você assistiu, você vai ver a esse respeito. Então, eu vou dar continuidade, é o vídeo de número 50, em Juízes, capítulo 10, versículo 1, que vai falar sobre Tola e Jair, juízes dos israelitas, né? Por isso o nome do livro, Juízes, porque Deus instruía juízes para tomar conta do povo israelita, para manter a ordem do povo israelita, que era muito rebelde contra aquilo que Deus ensinava a eles, né? Espero que vocês estejam gostando, que Deus abençoe a todos. Deixe seu like aí, né, no canal, que é para ajudar o canal, deixe seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos dar início ao vídeo. Então vamos ler. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Issacar, e habitava em Sami, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, né? E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Sami. Porque esse juízo, Deus instituiu juízo, porque morreu Moisés, morreu Arão, morreu Josué, morreu o outro sacerdote, que agora eu esqueci o nome, né? Que era quem comandava o povo israelita. Aí, quando esse Josué morreu e o sacerdote também morreu, foi instituído juízes para comandar o povo israelita. E quando um juiz que comandava morria, antes que se restituísse outro para tomar conta, o povo israelita, por não ter ninguém no comando, se bandeava para o lado da legião do mal, da legião de Satanás, que eram os cananeus, os heteus, os perizeus, esse povo, né, que adorava outros deuses. Então os israelitas se juntavam com ele e se prostituía e abandonava Deus. Mas quando eles estavam em apuro, que não estava vendo que estava sendo escravo demais, eles rogavam a Deus e Deus enviava outro para os capturar de lá e destruir aqueles que estavam, como os medianitas que eu falei no vídeo anterior. Deus destruiu a todos para salvar eles, né? E pronto, e é assim que acontecia. E julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Same. E depois dele levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos, né? Esses dois juízes, né? E tinha este 30 filhos que cavalgava sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades e que chamaram Avote Jair até ao dia de hoje, né? As quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon, né? Servidão, e foi sepultado em Camon. Esses dois juízes morreram, né? E agora vamos ver o que é que os israelitas vão fazer depois que esses dois juízes morreram, né? Porque Tola e Jair foi juízes, né, dos israelitas depois de, de Balaão, né? De Gideão, né? Depois de Gideão, que morreu, né? Então, esse povo, eu acho que se tornaram rebeldes de novo, e esse juiz foi quem tomou conta dele depois do resgate lá de Gideão, resgatar ele dos amonitas, né? O povo que estava medianita, no caso, né? Que estavam fazendo ele de escravo, fez escravo um bocado de tempo, e como eles rogaram a Deus, Deus foi lá e mandou Gideão resgatar ele, e resgatou, e morreu Gideão,
e esse juiz tomou conta do povo israelita até esse tempo aí, 20 anos de um, 20 anos de outro, né? Passou a, a temer a Deus novamente, né? Então, em Juízes 10 ainda, capítulo 10, 6, servidão sob os filisteus e os amonitas. Vamos ler esse povo israelita, o que é que fizeram na servidão sobre Filisteu e os amonitas. Então tornaram, presta atenção, como é rebelde esse povo israelita depois, quando morre alguém que estava tomando conta dele, essa nação, né? Como é que acontece? Então vamos ver. Então tomaram os filhos de Israel, tornaram, né? Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e os deuses da Síria e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon e os deuses dos filisteus e deixaram ao Senhor e não o servir. Então, para vocês verem como esse povo israelita que Deus separou para ele, né? Esse povo israelita, Deus separou para ele desde lá do Egito, né? Que era esse povo são nação de Jacó, né? Esse povo israelita é nação de Jacó, não é do país Israel, não é. Esse povo não é do país Israel, né? Se alguém pensa dessa forma, está totalmente enganado. Esse povo aqui não é do país chamado Israel. Esse povo israelita se chama israelita por Jacó, porque o nome de Jacó foi mudado, Deus mudou quando ele foi para o Egito, para onde está seu filho José. Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel, para ele formar grandes nações com o nome de Israel. Por isso, esse povo se chama israelita, Israel. Então, diz aqui, então tornaram os filhos de Israel, porque eles são descendentes de Jacó que mudou de nome, que se chamava Israel, a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Porque o povo israelita sempre foi guiado por Deus, sempre foi salvo por Deus, desde a saída do Egito, né? Foram criando outras gerações novas, e esse povo, a cada dia que ia morrendo mais velho, nascendo os novos, eles iam ficando mais rebelde ainda, né? Mas Deus, já nesse tempo aqui, Deus já estava com muita misericórdia com eles, não os matava como Deus fez anteriormente, no tempo de Moisés, né? No tempo de Moisés, esse povo era morto quando desobedecia aquilo que Deus ordenava, né? Mas nesses tempos aqui, já em Juízes, desde Josué a Juízes, esse povo, Deus já não o destruía mais. Deus os resgatava daqueles que faziam ele escravo, né? Porque eles aqui
estão se tornando escravos novamente, né? Estão se tornando, abandonaram Deus para servir a esses deuses todinho que eu falei aqui, e abandonaram Deus e os seus mandamentos que tinha dado ao povo israelita. Então, esse povo israelita, muito teimoso, né? Muito desobediente a Deus, mas Deus sempre misericordioso com eles, né? Então, vamos ler o que aconteceu com esse povo israelita quando se tornaram a fazer o que era mal. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então, quando acontecia essa desobediência, esse povo israelita, Deus se irava contra eles. Então, Deus não os destruía, mas deixava na mão desse outras nações do mal, da legião de Satanás, da legião do mal, e não na lei, saía da legião de Deus e entravam na legião de Satanás, na legião do mal, e ia fazer tudo contrário o que Deus ensinava a eles. Então, Deus deixava que eles se destruíssem, né? O povo para onde eles iam seguir, esse povo destruía o povo israelita. Então, foi isso que Deus acendeu a ira do Senhor, acendeu a sua ira contra Israel e vendeu nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos, oprimiram. Isso é pouquinho, né? Que essa nação nova de israelitas, pior foi lá no Egito, que foi 430 anos de escravidão, com aquele faraó mau. Mas aqui, Deus deixou que eles fossem oprimidos por esses filisteus, né? Pelos filisteus pelos filisteus e pelos filhos de Amon, 18 anos, oprimidos na mão dele, né? Como escravo, né? Naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram os filhos de Israel 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estava além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade, né? Que é a terra prometida que Deus deu para eles. Mas as nações vizinhas, eles se bandeavam, né? Quando morria um juiz que estava tomando conta deles, então ele disse, não tem ninguém para tomar conta de nós mais, vamos fazer o que a gente quer. Então ele se bandeava, se juntava, abandonava a Deus, não perseverava e partia para adorar outros deuses. Então Deus os abandonava. Deus dessa vez não está destruindo mais eles, né? Está deixando que eles sigam o seu caminho, e a eles, junto com esse povo, eles seriam escravizados, maltratados, né? Até eles sentir que estavam errados e clamar a Deus de novo para que Deus viesse livrar ele dessas maldades. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor depois de 18 anos, como eu li ali, né? Depois de 18 anos, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado. Claro que pecou contra Deus, que ele sabe dos mandamentos que tinha dado aí. Que recebendo que isso vem passando de geração em geração para o povo israelita, mas eles são rebeldes. Visto que deixamos o nosso Deus, a nosso Deus, e servimos a Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios
e dos amalequitas e dos amonitas, que vos oprimia quando a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Deus respondendo, né? Contudo, vos me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrareis mais. E agora pesou contra o povo israelita, porque Deus agora parece que não vai livrar a cara deles mais pela desobediência, viu? Tá, o negócio está ficando feio. Deus agora parece que não vai, porque Deus sempre vinha livrando a cara deles quando eles viviam oprimidos por esse povo, né? Ele se bandeava, né? Se bandeava para adorar outros deuses, deixava Deus e os seus mandamentos e adorar outros deuses, os filisteus, Amon, né? Os amorreus, né? Porventura, dos egípcios, dos amorreus e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos amonitas, moanitas, que vos oprimiam, quando a mim chamaste, nos vos livreis das suas mãos. Então, Deus livrava, né? Eles clamavam a Deus, o povo israelita, clamavam a Deus quando estava no sufoco, né? Eles abandonavam Deus, corria para adorar esses deuses aí, esse povo se tornavam escravos, viviam oprimidos, né? Então, Deus está dizendo a eles, quando vocês me clamavam, não vos livrei das suas mãos, né? Contudo, vos me deixaste a mim, né? Deus livrava e novamente eles desobedeciam e voltava a se desviar e ia após Deus, né? Ia adorar esses outros deuses e servir-se a outros deuses, pelo que vos não livrareis mais. Então, Deus está dizendo aqui, e parece que não vai livrar esse povo israelita mais do sufoco por causa das suas desobediência constante, né? Desobediência constante a Deus. Então parece que Deus não vai livrar eles mais de suas escravos, de ser escravo mais. Então vamos ler se é isso mesmo que vai acontecer. Não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolheste, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto, né? Quer dizer, então, como eles estão adorando a outros deuses, os deuses que eles estão adorando, sem ser o Deus verdadeiro, que eles os livrem, né? De suas escravidão, de despor para de ele oprimirem, né? Que peçam a ele para deixar que esse povo deixe de oprimir a eles e livrar da escravidão. É o que Deus está dizendo para o povo israelita dessa vez, né? Que Deus não vai os livrar mais, que eles peçam aos deuses que eles escolheram. E nos dias de hoje, né? É assim também, né? Com um pouco diferente, porque hoje aqui Deus já não está matando mais, mas Deus matava, né? Quando eles se rebelavam contra Deus, Deus matava com praga, e muitos morreram ao fio da espada. Deus abriu o chão e aqueles rebeldes foram cobertos e tal. Deus matava, Deus mesmo os destruía. Mas aqui, depois de Josué, depois que eles se assentaram nas suas terras prometidas, que Deus prometeu para eles, e eles continuaram a desobedecer, não quiseram mais obedecer a Deus, como está falando aqui. Então, Deus não está destruindo eles, né? Deus sempre vinha resgatando esse povo da maldade dos outros, da outra legião. Mas a legião de Deus, que esse povo é um povo escolhido de Deus, essa legião sempre rebelde, né? Sempre
contra aquilo que Deus mandava e contra aquilo que Deus ensinava a ele. Então, Deus agora, por muito sofrer pela desobediência desse povo israelita, então Deus agora vai deixar eles por conta do rolamento, né? Que eles se virem, né? Nos dias de hoje é assim também, né? Uma pequena diferença. Aqui Deus já está, nesse tempo aqui, Deus já estava deixando um livre arbítrio para o povo israelita. É como vai ser a partir de agora. Deus vai deixar ele fazer o que eles bem quiser, bem entender, né? Porque Deus não está suportando mais tanta desobediência sobre esse povo israelita, né? Dessa nação, dessa geração israelita que veio de longe, né? Há milhares de anos, essa nação veio, esse povo israelita veio, mas como eles são muito desobedientes, Deus agora resolve abandonar eles de definitivo, abandonar eles assim, no sentido de não defender eles mais, mas que sempre Deus está nos olhando. Deus olha o mal, Deus olha o bom. Agora, o mal, se ele se arrepender, Deus vai acolhê-lo. Né? Não é que Deus queira mal a alguém, jamais. Né? Que Deus não perdoe, perdoa. Né? Basta, nos dias de hoje, a pessoa se arrepender. É como você está num canto adorando estátua, como está dizendo aqui, adorar outros deuses, né? Porque tem gente que aí tem certas coisas que um adora ao pé da cruz, se vai lá para o pé da cruz orar, pedir a cruz, que não é Deus, vai se ajoelhar ao pé de uma estátua de uma mulher que não é nenhum Deus, é uma estátua, né? Muito tipo de santo criado pelo homem, onde a pessoa vai lá aos pés desses bonecos, se ajoelha e pede e se esquece de Deus, né? Porque só devemos entrar em contato com Cristo. Cristo é quem subiu, veio do céu para ensinar como é para ser, né? Cristo veio para dar o. Deus enviou ele para mostrar o que era para ser feito e morreu. Além de morrer, criou a sua igreja, né, com o seu sangue. Cristo criou a sua igreja através do seu sangue derramado na cruz, para que o povo se arrependa e venha seguir a sua igreja. Quem é a sua igreja? A igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Cristo, o sangue derramado na cruz. Essa é a igreja de Deus, Cristo, né? Cristo é a cabeça da igreja, né? Nós somos membros da igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? O sangue de Cristo, né? Que foi derramado na cruz, para remissão de nossos pecados, quando nós nos arrependemos de coração de nossos erros, de nossas práticas mal, que faz parte da legião de Satanás, e que a gente se arrepende e volta para a legião de Deus com o coração puro, aí sim, Deus está lá sentado à direita do Pai e diz: Pai, perdoa. E então Deus os perdoa e os salva daqueles pecados e será resgatado, né? Esse é nos dias de hoje, né? Na igreja verdadeira, na igreja de Deus, que é o sangue de Cristo, né? Então, é isso. E esses povos israelitas não tem jeito, não tem jeito. Deus está abandonando ele, deixando ele por conta do rolamento, para eles fazer o que bem entender. Pelo menos é o que eu entendi até agora. Eu acho que vocês devem estar entendendo dessa maneira. Vou continuar, né? Vamos lá. E de clamar aos deuses que escolheste, porque o povo israelita abandonava Deus, a legião de Deus, passava para a legião de Satanás, e Deus está dizendo aqui: clamai aos deuses que escolheste, né? Que eles vos livrem
no tempo do vosso aperto. Por quê? Né? Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fizemos-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesta vez. Então, estão implorando a Deus para que Deus os resgate eles dessa vez, que é que provavelmente eles estão quase jurando a Deus aqui que não vai fazer mais esse tipo de coisa, né? Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fizemos-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livre desta vez, né? Porque não foi uma vez, nem duas, nem três, que esse povo israelita se bandearam, deixaram a legião do bem e foram para a legião do mal. Então, vamos ver o que é que Deus responde a ele. E tiraram os deuses alheio do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel, e os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mizipá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então, eles já estão pensando quem Deus vai enviar para resgatar ele, né? Porque toda vez que eles estão em apuro, Deus envia um para ser o cabeça de batalha. Deus vai dar o poder a ele de batalha para vencer aquele que oprime o povo israelita, né? Então, Jefté livra os israelitas. É isso que Deus vai fazer. Vai enviar Jefté, né? Vai dar o poder a Jefté para livrar esse povo israelita da mão dessa legião novamente. Ele foi quase uma jura que esse povo israelita fizeram, pedindo a Deus que só essa vez os resgatasse, que provavelmente eles não iam fazer mais esse tipo de coisa, né? Deixar Deus e seguir a outros deuses, né? Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté e gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai, pois agora vieste a mim
quando estás em aperto, né? Jefté falando, perguntando. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso, tornamos a ti para que venhas conosco e combatas com os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo após por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou a todas as suas palavras perante o Senhor em Mizipá. E enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viste a mim e a pelejar contra a minha terra? Porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Amon até Jaboque e ainda até ao Jordão. Restituí-me agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, porque Amon, essas terras, né, tinham sido tomadas e eles tomaram de volta, né, porque era terra deles. Então, esses descendentes de Amon queriam resgatar, né, a sua terra e restituir-me agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até a Cádiz. E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém, o rei dos Adomitas não lhe deu ouvido e enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol, a terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiro a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse: Israel, deixa-me, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para este passar, né? Para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel, né? Então, e o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitava naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu.
não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti, assim possuiremos nós todos quanto o Senhor, nosso Deus, desapossado diante de nós. Agora, pois, tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroé, e nas suas vilas, e todas as cidades que estão ao redor, que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou, né? Que Amon, né, porque queria, né, ficar com as terras, e Jefté, né, que essa é a terra do povo israelita, foi dado, mas eles tomaram de volta, né, nas pelejas, porque o povo se bandeou para o lado dele e agora estão sendo escravos lá. Então Jefté mandou avisar ele que essa terra já era dele e eles não querem aceitar, né? Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Misipá de Gileade, e Misipá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será ao Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, né? Quer dizer, mais uma vez Deus envia Jefté, né, para livrar o povo israelita, e Deus, com todo o seu poder, com toda a sua autonomia, deu poder a Jefté para ir a seu exército para combater com os filhos de Amon e ganhar a guerra, né? Porque Deus sempre vem fazendo isso em favor do povo israelita. Toda vez que o povo israelita está sufocado, Deus envia um para os livrar. Não sei se vai ser a última vez que ele vai fazer isso. Ele disse que não ia o livrar mais, mas como ele rogo-te por última vez, né? Então Deus enviou Jefté e Jefté vai ganhar essa guerra porque Deus tem poder para dar poder a eles ganhar essa guerra. E aos feriu com grande mortandade, né? Desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amor diante dos filhos de Israel. Então, filhos de Israel, mais uma vez, né, vendo as maravilhas de Deus, que Deus pode ser favorável a ele, né, mas ele, vamos ver se dessa vez agora ele não vai desobedecer, né, para ficar do jeito que estava. Vindo, pois, Jefté a Misipá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, né?
e com dança, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Jefté peleja contra os efraimitas e os Gileaditas. Então, esses efraimitas são povo de Efraim e outros são de Gileade, né? São povo. Então, vai ter combate, peleja entre eles agora, com Jefté. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon? E não nos chamaste para ir contigo. Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e cheguei e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois subiste vós hoje para combater contra mim. Então, o povo de Efraim, né, ficou, porque Deus contratou ele, né, Jefté, para fazer o serviço, e o povo de Efraim não gostou, então foram querendo destruir a Jefté e sua casa, né? E ajuntou Jefté todos os seus homens de Gileade e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estes disseram-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não, então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete. Era para dizer Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então, pegavam
dele e o degolavam nos vales do Jordão e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté e o Gileadita faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então, Jefté, né, mais uma vez salvou o povo lá da escravidão e viveu, né, ficou com eles durante 6 anos, né, ainda. Né. Eu vou ler Juízes 12, capítulo 12 de Juízes, abra sua Bíblia em capítulo 12 de Juízes, versículo 8, que diz: Ebissã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. Então agora já foi Tola, né? Tola e o outro foi juiz, agora é Ebissã e Elon, são 3 juízes agora para comandar o povo israelita, são juízes do Jordão. Ebissã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas, são instituídos para ser juízes. É por isso que esse livro é chamado Juízes, né? Porque Deus é enviado esse juízo, porque não tem mais Moisés, não tem Arão, não tem Josué, não tem o outro sacerdote, Eleazar, para comandar, não tem Eude, né? Não tem aquela outra que também combateu, e etc, etc. Então, os juízes é quem está tomando conta do povo israelita, né? É, em Juízes 12, né, capítulo 12, eu vou ler no vídeo de número 51, próximo vídeo, número 51, Juízes, capítulo 12, versículo 8, né, que vai falar sobre Ebissã, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. Né? É isso que eu vou ler no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, né? Muita saúde, muita paz. E que vocês que estão na legião do mal, venha conhecer a legião de Deus, né? Se arrependa de seus erros, ame a seu próximo, ajude aquele que precisa, desde comer a quem tem fome, desde beber a quem tem sede, ame a seu próximo, ame a seu inimigo, né? Primeiramente é o amor, é o mandamento de todos, né? O primeiro mandamento é o amor. Ame seus inimigos, perdoe os seus inimigos, faça sempre o bem com boas obras, para que você possa ter o galardão da vida eterna. Então, abandonando tudo quanto for da legião do mal, da legião de Satanás, e vivendo na legião de Deus, a legião do amor, de tudo de maravilha, e assim você pode viver para sempre, eternamente, tá? Muito obrigado a todos, agradeço, né? Veja os vídeos todos, deixe o seu joinha para ajudar o canal, né? Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e até a próxima, né? Com o vídeo de número 51, tá?